Estamos no mês de março de conscientização sobre o câncer coloretal, chamado março azul marinho. A doença é o terceiro tipo de câncer mais comum do mundo e a segunda principal causa de morte por câncer, com cerca de 900 mil mortes por ano, Anderson. E especialistas alertam que muitos casos poderiam ser evitados ou diagnosticados precocemente com exames de rastreamento e mudanças no estilo de vida. E para falar sobre prevenção, sintomas e a importância do diagnóstico precoce, a gente conversa agora com o coloproctologista, Dr. Carlos Magno. Oi, doutor Carlos, bem-vindo, bom dia à Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Um bom dia para os nossos ouvintes. Espero ajudar muito com essa entrevista. A gente vai falar um pouco sobre prevenção do câncer coloretal e como a gente pode melhorar a qualidade de vida. Ô, doutor Carlos, de uma forma bem direta, afinal de contas, o que é exatamente o câncer coloretal e quais são as partes do corpo que ele atinge? Ótimo. O câncer coloretal atinge o reto, que é a porção final do intestino, e o cólon, que é o intestino grosso. Então, o câncer coloretal são células que elas crescem errada e em torno de 10 anos, é a média, ela começa a aumentar. Aumenta tanto de tamanho que ela chega a obstruir a passagem das fezes. Então, está aí o seu diagnóstico principal, que é a obstrução intestinal e o sangramento. Doutor Carlos, por que é que o câncer coloretal é considerado hoje um dos mais preocupantes do mundo, né? A gente tem vários tipos aí de diagnósticos, câncer que atinge diversas partes do corpo humano, mas o câncer coloretal tem aí uma incidência muito forte, mortalidade também. Por que é que de fato é considerado esse um dos mais preocupantes? É preocupante por dois motivos. Como você disse, a incidência, e essa incidência é muito pelos nossos hábitos de vida. Então, tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, ou seja, não fazer atividades físicas, a nossa vida altamente industrializada, os alimentos que a gente come, tudo isso pode influenciar. Além da genética, se você tem parentes que têm câncer coloretal, é mais fácil você ter também. Outra coisa, tirando o câncer de pele, o câncer coloretal de incidência é o segundo mais comum em homens e o segundo mais comum em mulheres. Só perde o câncer de próstata nos homens e só perde o câncer de mama nas mulheres. Então, ele é bem incidente e está altamente relacionado com a nossa vida agitada, nossa vida industrializada. Então, câncer que tem prevenção e que também ele pode atingir principalmente as pessoas que têm essa vida. Agora, doutor Carlos, quem faz parte do grupo de maior risco para desenvolver a doença? Primeiro, são pessoas que têm parentes de primeiro grau com câncer coloretal. Então, esse, de fato, tem muito risco. Tem que começar a prevenção 10 anos antes da pessoa que teve o diagnóstico, pelo menos. E também quem tem uma vida sedentária, uma vida sem exercícios físicos, uma vida altamente industrializada, uma vida bebendo pouca água, fumando, usando álcool. Então, essas pessoas têm que ter atenção ainda redobrada. Agora, doutor, é sobre idade, né? Tem, de fato, uma idade de risco? É já a partir da juventude, já mais na fase adulta, na terceira idade? Qual dessas fases é a mais preocupante? Ótimo. A gente tem que fazer a prevenção do câncer coloretal com a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que faz sob sedação, é indolor, e que a gente faz sob sedação que você não sente nada. E essa colonoscopia tem que ser feita a partir dos 45 anos de idade, mesmo sem você sentir nada. Tem que fazer a colonoscopia para a gente verificar, porque, como eu disse, ele começa pequenininho e durante cerca de 10 anos ele vai crescendo. Então, se a gente pega, faz essa prevenção, quando ele ainda está pequeno, nós conseguimos retirar por a própria colonoscopia sem precisar de cirurgia. Então, aos 45 anos, todo mundo tem que fazer a colonoscopia, a prevenção do câncer coloretal, bem como também se a pessoa sentir qualquer sintoma, como sangramento, dificuldade de evacuar, que não existia antes dos 45 anos,
tem que fazer também para a gente verificar se tem alguma coisa. Então, a partir dos 45 anos, é mais fácil ter erro nessas células, por isso que a gente faz a colonoscopia. Doutor Carlos, muitas pessoas ainda têm medo, ou até mesmo uma espécie de preconceito em relação à colonoscopia. Esse exame é realmente desconfortável? O senhor falou que não sente nada, não sente dor nenhuma, mas ele é desconfortável? Por que que as pessoas ainda têm esse tanto preconceito de fazer, de passar por uma colonoscopia, hein, doutor Carlos Magno? Eu vou te explicar rapidamente, passo a passo, da colonoscopia, dizer as partes ruins e as partes boas. Eu não vou dizer que não tem parte ruim. A única parte que você vai sentir desconforto vai ser realizando a limpeza do intestino. Porque a gente precisa limpar todas as paredes para enxergar melhor, para saber se tem algum início desse câncer coloretal. Então, a gente limpa essas paredes tomando um preparo intestinal que é feito um dia antes da colonoscopia. Essa é a única parte um pouco desconfortável da colonoscopia, é esse preparo. Você vai evacuar e no outro dia você vai fazer a colonoscopia sem sentir nada, absolutamente nada, porque é sedado. A gente pega uma veia, o anestesista, o médico anestesista pega uma veia bem fininha e coloca um sedativo, você vai dormir. É um sono leve, mas que você não lembra de nada do que aconteceu. Então, nós fazemos a colonoscopia. Se precisar, no mesmo procedimento, já retiramos qualquer indício de malignidade. Você acorda e pronto, acabou o exame. Se tiver normal, é só daqui 10 anos. Doutor Carlos, se num dia anterior essa limpeza não tivesse sido feita de uma forma apropriada, automaticamente o exame não é feito, como é que funciona isso? Pronto. Se o preparo não estiver tão bom, nós podemos lançar de algumas medidas, como, por exemplo, a lavagem na hora da colonoscopia. Imagine só, eu tenho que olhar as paredes de uma casa. Se ela estiver muito suja, realmente não tem jeito, assim, totalmente suja, eu vou ter que fazer uma limpeza grosseira, aí não dá. Mas se o preparo estiver minimamente realizado, a gente consegue fazer uma limpeza rápida nas paredes, utilizando soro durante o próprio exame. Então, isso é um mito também. As pessoas acham que se tiver o mínimo de fezes, não vai poder fazer. Não é assim. A gente consegue sim realizar utilizando uma lavagem que a gente faz na hora do exame. Doutor, vou até complementar essa pergunta do Luciano, porque é melhor a gente falar de prevenção do que de tratamento, né? Existe alguma recomendação para aquela pessoa que está pensando em fazer esse exame, ou seja, alguns dias antes, já evitar certos alimentos, já ter mais cuidado ali com a hidratação e tudo, para quando for realmente chegar a véspera ali do exame, ter que fazer essa lavagem, já está, né, ali numa situação melhor para poder realizar esse exame e identificar possivelmente aí a presença ou não desse câncer? Isso é uma ótima pergunta. Eu mando um vídeo para o meu paciente, toda vida que ele realizar a colonoscopia, de algumas dicas para ele realizar um preparo bem melhor. Porque as principais queixas de quem faz uma colonoscopia é não ter feito o preparo de uma forma mais tranquila. E esse preparo, sim, pode ser de uma forma mais tranquila. O paciente bebendo bastante água, pode ser água normal, pode ser água de coco, pode ser líquido sem resíduos, como, por exemplo, um suco de limão sem as sementes, né? Então, você pode sim tomar até 2 horas do exame. Isso é um mito. As pessoas acham que tem que ficar de jejum por 8 horas. Não é assim. Você precisa ficar de jejum de comida por 8 horas. Mas de líquidos claros, que é água, água de coco, você pode fazer até 2 horas antes do exame. Então, se hidratar bem. Comidas mais leves um dia antes. Então, tudo isso faz com que o preparo fique bem melhor. Você também andar, você tomando o manitol e andando, faz com que o manitol chegue mais fácil e limpe melhor, porque o trânsito intestinal fica melhor. Então, são algumas dicas que melhorem muito a prevenção do câncer coloretal. Doutor Carlos, tem duas perguntas, mas eu vou incluí-las em apenas uma. Quais os principais sinais e sintomas que devem já acender aquele alerta para a população? Já colo direto numa segunda. É possível ter câncer, ser identificado câncer coloretal, mesmo sem apresentar nenhum tipo de sintoma? Sim, imagine que o câncer coloretal
A maioria, né, tem cânceres que são mais rápidos e cânceres que são um pouquinho mais lentos, mas eles demoram 10 anos para chegar a obstruir totalmente o intestino. Então, quando ele é pequenininho, ele tem poucos sintomas ou até nenhum sintomas. Esse câncer coloretal, ele começa pequeno, vai aumentando de tamanho, com a forma que ele vai aumentando, ele pode sangrar. Então, tá aí um primeiro sintoma, sangramento, seja sangramento vivo, aquele sangramento que você identifica nas fezes, ou aquele sangramento antigo, que a gente chama de melena, a gente chama, que popularmente chama em borra de café. Então, você evacua e vê como se fosse borra de café no sanitário. Então, à medida que ele vai crescendo, ele também vai ocupando o intestino. E aí fica mais difícil a pessoa evacuar. Como eu disse, ele pode fazer isso muito rápido ou mais devagar, como é a maioria dos cânceres. Então, quando a gente identifica ele menorzinho, a gente consegue retirar ele todinho por colonoscopia e evitar uma cirurgia. Nem de cirurgia precisa, caso a gente faça essa retirada muito cedo. Então, a pessoa pode variar, ter vários sintomas, entre sangramento, dificuldade de evacuar, pode ter também dor abdominal, porque ele vai crescendo e vai empurrando a parede abdominal. Então, esses são alguns sintomas que devem alertar. Outra coisa, imagine só, você não tinha esse tumor e agora você tem. O corpo tem que mandar mais energia, porque ele está consumindo a sua energia. Então, você pode ter fadiga, cansaço, alguns dos sintomas que pode existir. Doutor, já nessa reta final da nossa entrevista, acho que é importante a gente falar mesmo assim da campanha, o Março Azul Marinho, e perguntar para o senhor se o Brasil, de fato, está preparado para ampliar esse rastreamento, para reduzir essa mortalidade da doença, o que é que está sendo feito, o que é que pode ser melhorado para poder a gente garantir mais segurança, mais proteção através da saúde para a população. Olha, se a gente for olhar, os números estão muito abaixo do esperado. As pessoas estão demorando a procurar esse rastreio do câncer coloretal. Mas a notícia boa é que vem aumentando o número dessa procura, principalmente com as campanhas de conscientização. A nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com outras sociedades, como a de endoscopia, estão fazendo vários mutirões, inclusive no interior, para procurar essas pessoas mais carentes, pessoas que têm dificuldade de acesso a essa tecnologia. Então, o Brasil vem aumentando esse rastreio, a gente vem se engajando cada vez mais, mas ainda é preciso aumentar. E a gente conta com vocês da mídia, nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, de conscientizar a população o quanto é importante. Infelizmente, uma atriz muito famosa, a Preta Gil, faleceu de câncer coloretal. Isso deu muita luz, deu muito, como posso dizer, mais pessoas procuraram fazer a colonoscopia depois dessa tragédia, mas a gente precisa aumentar cada vez mais essa procura. Doutor Carlos Magno, coloproctologista, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui na Rádio Jovem Pan News, e fica aberto aqui o convite para voltar em outras oportunidades, doutor. Muito grato. Obrigado, até a próxima. Um bom dia para todos. Bom dia.